Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revolta em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, discutia com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece ser pregador de deuses estranhos. Dizia isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas. E queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer, ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu anuncio. Aleluia. Glória a Deus. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possa achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Só até aqui, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso irmão Paulo foi o homem que Deus o escolheu, ele desde o ventre da mãe. Gálatas 1,15 vai dizer que Deus o escolheu ele. Aleluia, quando ele ainda estava no ventre da mãe. O apóstolo Paulo foi um homem que Deus deu a ele sabedoria e conhecimento. O apóstolo Paulo é quem escreve mais de 50% do Novo Testamento.
O apóstolo Paulo, nessa missão, onde ele passa em Tessalônica, depois passa em Bereia, depois dali, ele é obrigado a ir para Atenas. Ao chegar em Atenas, Paulo começa a andar na cidade. E Paulo, ele percebe que os atenienses eram um povo muito religiosos. Para vocês terem uma ideia, como Atenas era uma cidade religiosa, tinha mais de 30.000 estátuas em Atenas. Em cada casa, em cada lugar, em cada portico, em cada prédio, havia uma estátua. Para tudo que você pensasse, lá tinha uma estátua. Os atenienses, eles tinham medo dos deuses. Então, o que eles faziam? Ouvia falar de um Deus, eles faziam com as mãos, claro, fazia imagem e ali se colocava. Se alguém tinha o nome, colocava o nome. Mas chegou ao ponto que disseram, porventura, se nós esquecemos de algum Deus, vamos fazer uma imagem de um Deus e vamos colocar a inscrição. Glória a Deus. Ao Deus desconhecido, se porventura ele aparecer, ele não terá, aleluia, o que fazer com a gente. Eles tinham medo dos deuses. Então é nesse cenário que nosso irmão Paulo chega a Atenas e vai dizer assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Aquela cidade estava dominada pela idolatria. Um detalhe, meus irmãos, minhas irmãs, ouvindo a palavra. Alguém poderia dizer nesta noite, mas era aquela época. Hoje, se nós não tivermos cuidado, nós fabricamos deuses para nós. Você sabia disso? Até mesmo um cantor evangélico você pode estar idolatrando. Aleluia. Você pode estar idolatrando a sua casa. Glória a Deus. Você pode estar idolatrando o seu esposo, a sua esposa, o seu filho. O inimigo das nossas almas, nobre Deus, ele sabe como fazer, como prender até mesmo os crentes. Nós temos que pedir a Deus o discernimento para saber se nós estamos idolatrando ou não. Idolatria não é só imagem, é tudo aquilo que nós façamos. E nós idolatramos pessoas. Então nós temos que ter todo o cuidado. Paulo, quando está andando por a cidade, uma cidade dominante, ele se revolta em espírito. E vê uma cidade tão instruída, não sei se todos sabem aqui, é nessa cidade onde tem os homens da época mais sábios que tem. Sócrates, Platão, quem é o outro, mano? Quem sabe dizer o nome? Sócrates, Platão e Aristóteles. Para ver se vocês sabem. Então a palavra hoje é uma palavra conhecimento, meus irmãos. Eram os homens mais sábios da época. Glória a Deus. Mas também era uma cidade mais pobre e espiritual. Como é que pode isso? Até hoje se fala em Sócrates, Platão e Aristóteles. Glória a Deus. Os homens cultos, entendidos, instruídos. Mas a cidade estava
sendo dominada pelos deuses. Glória a Deus. Então não é o homem e a mulher ser culto que ele estará liberto. Não. Ouvimos aqui, Atenas, a capital da Grécia, estava sendo dominada pelos deuses. E eles tinham tanto medo que eles fabricaram uma imagem, uma inscrição ao Deus desconhecido, por medo, irmão Jó. E nosso irmão Paulo começa a passear, a andar, a ver, e aquilo ali, ele se revolta em espírito. A cidade está tão dominante, a idolatria. Glória ao nome santo do Senhor. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Paulo começou, olha a estratégia de Paulo, e aos judeus e aqueles também que eram praticantes do judaísmo. E Paulo começou a pregar, falar da ressurreição. A ressurreição para aqui, para essa cidade, é uma loucura. Como para muitos, irmão Jó, nos dias de hoje também. Dizer que Jesus vai ressuscitar, que Jesus ressuscitou, que nós iremos ressuscitar, isso é uma loucura para o mundo nos dias de hoje. E um dia, aleluia, quando Jesus vier, quando a trombeta tocar, a trombeta soar, haverá uma ressurreição. Se o homem e a mulher partiu com Deus, ele vai ressuscitar com Deus em Cristo Jesus. Se ele partiu sem Deus, sem Cristo, ele ressuscitará sem Cristo. Haverá um destino, ninguém escapa desse dia. E nesta noite essa palavra está sendo pregada aqui. O que quer dizer esse tagarela? Chamaram Paulo de tagarela. Outros diziam, parece ser pregador de deuses estranhos. Aleluia. Dizia isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Para eles, Paulo estava pregando duas divindades. Uma masculina e uma feminina. Que era Jesus e o Espírito Santo. Falava do Espírito Santo. Como pode, meus irmãos, uma cidade tão intelectual, homens tão intelectuais, mas cegos, aonde um homem não culto, indouto, muitos já enxergaram e já viram Jesus Cristo, pela fé e entregaram a vida a Jesus. Como nesta noite aqui, Jesus possa abrir o seu coração nesta noite aqui. Glória a Deus. Só Jesus tem o poder de abrir os teus olhos. Que essa palavra possa abrir os teus olhos nessa noite. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram o Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Paulo estava pregando a vinda de Jesus Cristo. Jesus veio, foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia e virá como juiz naquele grande dia. Para eles era uma loucura e para os dias de hoje também é uma loucura ainda. Ou seja, já falaram para alguém de Jesus, que Jesus vai vir, as pessoas zombam, brincam. Mas digo nesta noite, perante a palavra de Deus, Jesus virá. Jesus julgará as nações. Por isso que nós temos que ter o cuidado de nós não estarmos fazendo os deuses dentro do nosso coração. Não colocar templos, tudo que é feito por mãos de homens, não é só imagem. Um prédio como esse, se você dizer, só a congregação cristã apostólica salva,
você está endeusando, você está fabricando um Deus dentro de você, irmão Jó. Isso você corre um grande perigo. Porque toda a glória é de Deus. Quando você coloca coisas, pessoa, templos, templo não tem poder de salvar ninguém. Só quem salva mesmo é quem? Jesus. Cuidado para você não estar fabricando um Deus dentro do seu coração. A honra, a glória pertence a Deus e a Jesus Cristo. Então Paulo estaria em Atenas pregando o Evangelho. Acontece que todos os de Atenas, versículo 21, meninos, e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outras coisas, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Os atenienses, eles iam para as praças, e tudo que fosse novidade, ali eles estavam pregando, falando. Então Paulo, levantando-se no meio de Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Um detalhe aqui: ser religioso não salva ninguém. Estar na igreja, vir uma igreja sem ter o entendimento. Claro que necessitamos estar na igreja, participar do corpo, ser o corpo da igreja como membro, tem que haver. Mas na sua mente não pode, aleluia, você entender que você vai ser salvo por uma mera religião. Religião não tem poder de salvar ninguém. Templos, igrejas não salvam ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Paulo aqui, aleluia, Jesus. Ele percebe que ele tem uma oportunidade, irmão Jó, para pregar Jesus. Mas para pregar Jesus precisa falar da ressurreição. Não há, aleluia, não há cristianismo sem ressurreição. É em vão a minha, a tua, a nossa crença. Por isso que quem salva é Jesus Cristo. Por isso era preciso, necessário, Papai do céu enviar o seu Filho Jesus. Como diz Apocalipse 1:8, que o Cordeiro já estava reservado antes da fundação do mundo. Para quê? Para esse propósito. Que propósito? Salvar você. De quê? Da ira futura que está para vir. Ninguém tem como fugir do juízo final. E detalhe, Deus já escolheu o juiz. Quem é o juiz? Eu não ouvi. Quem é o juiz? Jesus. Por isso que é importante nós crermos em Jesus, não crer em paredes. Glória a Deus. CNPJ, aleluia, não salva ninguém, meus irmãos. Nós precisamos desse aqui, do CNPJ, para estar aberto. Mas denominação, chamado de igreja, isso aqui não tem poder nenhum para se salvar. Nós só nos ajuntamos aqui todos os dias de culto para adorar a Deus, para prestar um culto a Deus. Paulo vai dizer: eu andei e eu vi que vocês têm um estado de um Deus desconhecido. Glória a Deus. É precisamente aquele que eu lhes anuncio. Paulo dizendo: olha, eu vejo que vocês são muitos religiosos. Para onde vai? Tem imagem, era 30 mil imagens, todo lugar tinha. Eu vejo que vocês são bastante religiosos, muito legal isso. Mas
Eu tenho a dizer a vocês que esse Deus onde vocês colocou esse, aleluia, a esse Deus desconhecido é esse que eu prego. Aleluia. Que Deus é esse? Paulo vai dizer para os atenienses, olha, o Deus que fez o mundo, aleluia, e tudo que nele existe, inclusive eu e vocês, somos obra das mãos dele, criação dele, e nos tornamos filho dele, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Está bem esclarecido aqui? Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não coloque, não deposite a tua fé em nada que é feito por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele é mesmo a quem todos dá a respiração e tudo mais. Diz Paulo, de um só homem fez todas as gerações, está falando de Adão aqui, para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela artes e imaginação do homem. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Está dizendo assim, Paulo, para eles, olha, até aqui, o que vocês fizeram nessa cidade, 30.000 estátuas, imagens, Deus não levou em conta, mas a partir de hoje, Deus irá cobrar de cada um. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Se arrependam de quê? De colocar a sua fé, a sua crença naquilo que é feito por mãos de homens. A palavra de Deus, ela é atual, meus irmãos. E nós que já somos crentes, vamos ter o cuidado para nós, como disse agora há pouco, não estarmos fabricando os deuses dentro dos nossos corações. Glória a Deus. Pode acontecer isso, pastor? É o que tem mais acontecido. Pessoas colocando denominações, pessoas que colocam casas, coisas, no lugar de Deus. Só Deus você deve prestar honra. Só a Deus. Glória a Deus. As demais coisas têm que ficar em segundo lugar, meus irmãos. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. Quem é esse homem? Jesus. E deu certeza disso a todos, ressuscitando o dos mortos. Deus ressuscitou seu Filho Jesus dos mortos. Não é em vão você estar aqui. Está pronto o versículo aí, Cauã? Coloque aí. Às vezes você vê eu mexendo no celular aqui, é para passar algo para ele aí. Olha o que vai dizer em 1 Coríntios 15, 32. Paulo vai dizer, ó. Se como homem lutei em Éfeso contra as feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo está dizendo, é em vão o que eu fiz. Estar aqui
É em vão nós estarmos aqui. Se nós não crermos, se você que está na live, não crê que Jesus ressuscitou para salvar eu e você. Cristo, Ele ressuscitou. E Ele voltará em breve para buscar um povo zeloso de boas obras. Se Jesus viesse agora, eu seria o primeiro. Tem mais alguém aqui? Não. Tem mais alguém que Jesus viesse agora? Só que tem um detalhe. Se prepare. Entregue a sua vida a Jesus. Só Jesus salva. Só Jesus é Deus. Não há outro Deus. Deus deu ao seu Filho Jesus toda a autoridade, todo o poder. Jesus não diz, aleluia, Deus não diz, eu sou o caminho, não. Jesus diz o quê? Jesus diz como? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é por Deus, é por Jesus. Se você quer se salvar, só por Jesus. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Os atenienses aqui tinham mais de 30 mil estátuas. Glória a Deus. Ele não tinha nenhuma condição de salvar. Nosso irmão Paulo, ele disse que em vão tudo o que ele fez. O apóstolo Paulo falava 5 idiomas. O apóstolo Paulo era um homem rico de condições. Foi criado aos pés de Gamaliel. Eu estou trazendo para vocês entender quem é Paulo, por que ele está dizendo aí, isso aí. O homem falava 5 línguas, de família rica, tinha condições. E ele vai dizer, se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, se você não crê que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo é Deus, não há outra forma de nenhum homem, nenhuma mulher se salvar. Você pode dar todo o seu dinheiro, todo o seu tesouro. Você pode dar, Coríntios 13, até o seu corpo para ser queimado. Se você não estiver em Jesus, nada adianta. Tudo está perdido. Por isso que o apóstolo Paulo, o que mais ele pregou foi sobre a ressurreição dos mortos. Sem a ressurreição do morto, como disse no início, o cristianismo não existiria. Glória a Deus. E nós cremos que Jesus Cristo voltará. Vocês creem que Jesus voltará? Ele virá em breve nas nuvens. E a Bíblia vai dizer que ele não vai pisar nessa terra mais. Ele dará ordem aos seus anjos. Mas quando Paulo está pregando no Areópago, se levanta 2 tipos de pessoas que existiam ali, os epicureus e os estoicos, irmão Jó. Os epicureus, eles acreditavam que na vida após a morte, não havia julgamento. Afinal, eles criam que o fim principal do homem era o quê? O prazer, viver na regalia, viver no pecado, era aproveitar a vida. Vocês já ouviram ou não já ouviram? Não, convidar, eu quero aproveitar a vida. Glória a Deus. Tem um destino para você nesta noite que está ouvindo essa palavra. Para você que está na live. A vida não é só prazeres, deleites, aproveitar os desejos da carne, os pecaminosos. Há um prestar de conta. Esse era o pensamento dos epicureus. O lema deles, irmão Jó, era comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem muitos que pensam assim? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tem muitos que pensam assim. Então a missão de pregar o Evangelho não é só minha, é de todos vocês, e dizer, não é assim, terá um fim. Jesus não ressuscitou por nada. Jesus ressuscitou
aleluia, para salvar um povo zeloso e de boas obras. Havia outro povo ali, os estoicos. Os estoicos eram um povo materialista, eles acreditavam no determinismo cego e pregavam a fatalidade, a submissão ao destino. Para eles o destino já estava consumado, era irreversível. Glória a Deus. Se uma pessoa estivesse em estado que poderia procurar uma medicina, tivesse uma enfermidade, seja qual for o problema, não vou aqui dizer qual é o problema, vocês, na mente de vocês aí, a palavra abrirá a mente de vocês para vocês compreender. Para eles, os estoicos, a pessoa já estava determinado a viver, a passar aquilo que ele estava passando. Para os estoicos, em Atenas, olha que era uma cidade cultural, um povo culto. Para eles, não havia esperança. E a ressurreição de Jesus Cristo, irmão João, vem trazer para a humanidade, inclusive para a Grécia, essa esperança. Não acaba quando morre. É só o corpo que tomba. Mas ele voltará. Aqueles que creram em Jesus Cristo receberá um novo corpo, incorruptível, transformado. Glória a Deus. Paulo teve uma grande missão ali em Atenas, meus irmãos. Ali na Grécia, uma cidade tão intelectual, mas uma cidade tão pobre e espiritual. Por isso que o Evangelho, aleluia, é para todos. Aleluia. Claro que devemos estudar, se puder fazer uma teologia, é bom, mas nós estamos vendo aqui uma cidade toda dominada pela idolatria. Glória a Deus. Essa palavra nesta noite é para abrir os nossos olhos aqui, meus irmãos, para que você possa, aleluia, abrir o teu coração nesta noite e ter Jesus Cristo como seu Salvador. Não há outra forma, não há outro jeito. No passado nós aprendemos, eu, irmão Jó, irmão Elvira, irmão Jaete, eu vou falar rapidinho aqui, que era a denominação que salvava, que era graça, não era isso, irmão Jó? Nós estávamos errados, mas bem-aventurados fomos nós que entendemos e compreendemos o que é o Evangelho. Salvação não pertence a denominação nenhuma. Não. A salvação, ela está em Jesus Cristo. Só Jesus salva. Às vezes eu converso com o irmão Jó, e nós falamos assim, às vezes, o irmão Jó fala também, né? Pode ter alguém ali, fechou as igrejas, pode ter alguém ali, embaixo de um pé de pau, está pregando o Evangelho, está pregando Jesus Cristo, há um povo que creu, eles estão servindo a Deus da mesma forma. Não é isso, não é parede que salva. Não. Deus não deu e não dá ao homem. Aleluia, Jesus. Isso vem da mente humana, para escravizar mentes, pessoas, famílias. Olha, tem muitas famílias, pessoas escravizadas dessa forma, meus irmãos. Essa noite é noite de libertação. Para quem está aqui e quem está na live ouvindo e quem ouvirá essa palavra. Um detalhe para você nesta noite: só Jesus salva. A Bíblia vai dizer, João capítulo 1, versículo 13: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. Ele é o único. Não há ninguém no céu. Não. Glória a Deus. Só o Pai e o Filho está lá. E o Espírito Santo dentro dos nossos corações. Daqueles que creram e receberam Jesus Cristo como seu único Salvador.
tem o Espírito Santo de Deus. Esta é a palavra nesta noite que Deus trouxe para nós. Glória a Deus. Detalhe, não fabricamos deuses para nós, meus irmãos. É o que mais tem nesses dias. Glória a Deus. Há um vizinho nosso ali, há uns anos atrás, ele comprou um carro novo, há muitos anos atrás. Alguém procurou para ele, ele estava dentro do carro, já era noite. Não vai dormir? Não, que eu vou passar a noite aqui, porque eu comprei o carro, ainda não tenho uma garagem para guardar o carro. Olha ele endeusando aí. Mas Deus pode guardar, aquela pessoa disse. Mas não teve confiança. Então, vocês que são crentes aqui, entenda vocês, só Jesus salva. Não coloque, não deposita a vida espiritual de você em coisas, em pessoas. Nem no pastor que aqui está. A fé de vocês tem que estar depositada em Jesus Cristo, meus irmãos. Eu creio, foi bem esclarecido. Tem visitante aqui, tem ouvindo. Tem alguém na live ouvindo aí? 24 pessoas, outra igreja dessa aqui, está ouvindo. Só Jesus salva. Glória a Deus. Só Jesus salva. Numa outra forma. Não deposita a tua fé. Um detalhezinho Deus traz em mente. Tudo para esclarecer quem está aqui, quem está na live. Se alguém for fazer uma cirurgia hoje e dizer ali, olha, hoje no hospital de Presidente Dutra tem um estagiário e está fazendo cirurgia, vocês vão fazer com ele? Não, não é. Agora imagina a vida espiritual. Vocês têm que ter ciência. E só Jesus salva. Se a vida material nós temos todo esse cuidado, como eu disse aqui, né? Foi pegar o seu corpo para alguém fazer uma cirurgia. Alguém só estagiário, diz, eu fiz 3, 4 anos, eu parei, mas eu tenho um conhecimento. Vocês não vão entregar a vida material de vocês. Agora imaginem vocês que vão, eu estou falando, crendo que vocês vão crer na palavra, os que não creram ainda, que vocês vão viver para a eternidade. Então vocês têm que saber que vocês creram. A fé de vocês tem que estar exclusivamente em uma pessoa, em Jesus. Jesus tem que ser Senhor da vida de vocês, Deus da vida de vocês. Jesus tem que ser tudo na vida de vocês e na minha vida também. Não é eu que estou dizendo, é Deus que disse. Glória a Deus. O Cordeiro foi reservado antes da fundação do mundo, Apocalipse 1:8. Para quê, pastor? Para salvar você. A salvação, a exclusividade está em uma pessoa, em Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 deuses, mas cada um com uma função diferente. Deus está no céu. O Filho está intercedendo por nós. E dentro de nós está o Espírito Santo, que nos consola todos os dias. Cada um tem sua função. São 3 Deus, mas nenhum tem ciúme um do outro. Glória a Deus. E nesta noite, essa igreja tem a ciência disso. Só quem salva é Jesus. Se você já tem a certeza disso, você não precisa esperar muito tempo para ser batizado ou batizada. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém? Vamos ficar de pé para nós orar? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nosso Deus. Nosso bondoso Pai que habita no céu.
Graças te damos nesta noite, Senhor, por esse santo culto que foi aberto em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Presidido pelo teu Espírito Santo, Senhor, a qual, Senhor, tu veio esclarecer a todos nós que aqui está, como aqueles que estão assistindo na live, aqueles que irão assistir, Senhor, depois, possa entender e compreender que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo tem o poder de libertar o homem e a mulher do pecado, da escravidão. Só Jesus Cristo pode mudar a vida do homem e a vida da mulher. E nós cremos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, não há causa difícil, impossível, pois tudo é possível aos olhos daquele que crê, Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém? Fazer assim com as mãos, receber a bênção apostólica. Glória a Deus. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que foi esclarecido nesta noite, mais uma vez, e que o Espírito Santo permaneça dentro dos nossos corações para sempre. Deus seja louvado, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.